É, qual que é o detalhe? Você pode entrar, pode passar, não tem problema não. Não vou parar a aula, não vou parar a aula por causa disso não. O detalhe é só que provavelmente eu vou passar um pouquinho do horário do início da. Ah, mas tudo bem. Aí. Não tem aquela do. Assim que Gabi entrar, ou Isabela entrar, você dá as ordens, pô, dá as orientações pra ela pra botar máscara, tá? Certo. E se Dani chegar. Ela tá tudo limpo aqui já? Já, né? Já. Então beleza. Aí. Certo. E tu tá sabendo tocar? Problema não, tocou. Tem qual Só. dizer? A Dani é bom da subir. Tem que tocar. É, boa. 94 o número. Boa. Fala, Doc! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Estamos começando hoje aqui, pontualmente às 19 horas. Parece ao vivo, mas na verdade não é, tá? Tá gravado. E depois você coloca aqui pra mim o que, é que você tá achando dessas aulas gravadas, tá? Já fiz alguns conteúdos ao vivo e agora essas aulas estão gravadas, elas ficam disponíveis por algum tempo aí pra você. Aproveita, Doc. Hoje a gente tem uma discussão de caso um pouquinho diferente, né? Normalmente eu venho dando algumas aulas teóricas misturado com algumas aulas práticas. Esse daqui vai ser bastante interessante, com alguns pontos peculiares para planejamento e diagnóstico, beleza? Então observa só esse caso, Doc, que legal. Essa foto aqui bem emblemática, né? Em que eu mostro que eu estou fazendo aumentos incisais aqui, de um lado, e aqui como era, né? Um depois, né? Uma previsão, e aqui o antes. Mas show de bola, vamos que vamos. Essa paciente, ela chegou pra gente, deixa eu só. Essa paciente ela chegou aqui pra gente nessa situação clínica aqui, tá? Então, observe alguns detalhes. As fotos que mais me chamam a atenção eu vou pontuá-las para você. Mas, numa visão geral, a gente tem um sorriso bacana, né? Uma exposição de dente aqui legal já. Aqui uma exposição de dente boa, mas ainda não ideal. Dá pra gente aumentar um pouquinho. Você percebe uma diferença entre os dois dentes. Já já eu falo mais dessa foto. Mas essas são as fotografias de planejamento, tá? Que eu uso básicas para que a gente possa tomar alguns diagnósticos, algumas informações importantes do paciente. Aqui a gente percebe uma leve curvatura de sorriso que o paciente já tem, né? Isso é legal, tá? Isso é legal. E a gente basicamente seria uma simples remoção de resinas antigas, já já eu mostro alguns detalhes, remoção de resinas antigas e fazer resinas novas, né? Principalmente em 6 dentes que a gente iria trabalhar. Um detalhe que eu quero apontar para vocês é o seguinte, Doc. Esse caso, antes de vir pela... Quando ela veio para mim pela primeira vez, na verdade, ela veio ainda usando aparelho, tá? Ela veio usando aparelho, tirei as fotos, fiz um diagnóstico prévio e solicitei ao ortodontista que verificasse alguns pontos. Principalmente, antes de tirar o aparelho, principalmente isso aqui, ó, tá? Ela estava sem guia canina e não só isso, tinha um transpasse horizontal muito grande, né? Ela demorava muito para chegar em canino e nem chegava na verdade. Ela estava arrastando com os molares. Então pedi para fechar esse transpasse aqui e, no entanto, fiz uma cartinha bonitinha, voltou depois de alguns meses sem fazer o que eu havia pedido. Bom, sendo assim, vamos tocar o barco. Olha só, aqui essa foto eu quero falar para vocês o seguinte: essas resinas estão antigas, né? Bem ruins, insatisfatórias. E observa que aqui a gente tem um tamanho maior do que o outro, né? Um central maior do que o outro. Outro detalhe que eu quero que você observe é o seguinte:
a gente consegue aumentar um pouquinho. Lembra qual é o aumento, ou melhor, qual o tamanho de exposição ideal para as mulheres na exposição do sorriso? Geralmente aí 3 milímetros. E um outro ponto importante aqui não tem 3 milímetros, tá? Aqui menos ainda. E um outro ponto importante é a diferença entre o central e o lateral. Você lembra quanto é no planejamento? Mulheres aproximadamente 1,5, tá? Então aqui também está menos, está um sorriso levemente mais reto. Então, por causa disso, eu resolvi fazer um aumento leve, sutil, medido, tudo bonitinho, para que a paciente gostasse, obviamente, ficasse mais estético, beleza? Mais feminino. Observe um detalhe também, aquela foto que eu te mostrei. Olha a situação aqui desse canino. Vocês sabem que eu sou fissurado em guia canina, justamente porque isso vai proteger os meus anteriores. E uma coisa que eu perguntei para ela foi, antes de começar, né, no dia da estética, alguma vez quebrou esses dentes aqui da frente? Ela, doutor, quebra sempre, toda hora quebra, toda hora quebra, toda hora quebra. Sempre quebra as pontas, de todos já quebraram. Então, não é coincidência que isso tenha não é coincidência que isso esteja acontecendo, né, Doc? Observa aí, esse transpasso não está muito grande, então aqui ela está com a boca fechada, mas dá para ver claramente a distância que tem. Eu gravei esse vídeo com o celular mesmo, para poder mostrar um detalhe para você. Observa que eu solicitei que ela fizesse alguns movimentos, né, de lateralidade, e obviamente não estava tocando em canino, mas eu queria saber como que ela estava fazendo, que dentes ela estava fazendo. E ela estava arrastando molares, Doc. Ela estava arrastando molares. Quando ela mexia para o lado, né, direito, ela tocava no molar esquerdo. E vice-versa. Então era o molar que estava arrastando. Possivelmente, daqui a algum tempo, iria acontecer aí fraturas de molar, recessão gengival, lesão cervical-coriósa em molar, fratura da coroa ou até das restaurações antigas nos molares também. Tudo isso consequência desse não ajuste, né, de oclusão. O outro ponto que eu quero que você observe é o seguinte, olha o espaço que a gente tem de um lado e o espaço também que a gente tem do outro, tá? Olha só, qual que é o ideal desse espaço, Doc? Vocês lembram? A gente já comentou sobre isso. Olha aí o tamanho. A gente já comentou sobre isso e o ideal é que ela estivesse tocando de forma muito leve, mas tocando em canino. Canino com canino ali tocando, para que a guia de lateralidade fosse bem leve. Eu só com resina não consegui fechar esse espaço por completo, mas deixei muito pouco mesmo, menos aí do que 0,3 milímetros, tá? E aí essa diferença agora ficou bem mais sutil, ficou bem mais tranquilo. Então ela começa ainda o movimento lá atrás, mas só 0,3 milímetros, muito menos força, e aí depois ela já volta para fazer o movimento correto. Mas olha o espaço que ela tinha, desculpa, o espaço que ela tinha aí em um dos lados, né, que chamou muita atenção. Inclusive, para eu fazer essa gravação, eu pedi para ela colocar a língua para trás, porque ela vivia colocando, ela tem ainda esse detalhe, né, de transposição da língua, né, a língua fica sempre repousando ali naquela região e ela fica empurrando ali. Então, há uma tendência aí, precisa usar contenção também, que é algo que ela não está usando. Então, a gente tem que ter essa visão diagnóstica, essa visão geral, Doc, para que a gente não caia no erro de achar porque tem ponta, observe que ela tem ponta, ela vai ter guia canina. E não é bem assim. Esse caso, pós-tratamento ortodôntico, a meu ver, que não teve muito sucesso. Tá? Então, esses encaixes aqui também, né? Eu não sou ortodontista, mas acho que poderia ser melhor também. Mas vamos lá. Ela passou bastante tempo com orto. E essa foi a situação clínica, tá? Essas resinas aqui, né, a gente vai trocar essas 4 e vamos acrescentar aqui no canino, tanto no superior, pela palatina, quanto no inferior. Aí, nesse caso, eu vou ter que mudar a guia de desoclusão dessa paciente, tá? Ela aqui está mexendo também em lateral um pouquinho. Quando ela começa o movimento, ela vem para o lateral. Toca também no lateral. Então, eu preciso fazer com que ela toque canino com canino. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso acrescentar na palatina
tá? Mas principalmente na porção mesial do superior e mais na vestibular do dente inferior. Então, do canino inferior aqui, ó, na vestibular desse dente, tá? Aí eu consigo fechar um pouco mais esse espaço, beleza? Já já eu mostro como ficou esse caso para vocês. Legal, né? Vamos que vamos. Bom, diagnostiquei a questão ali do canino. Agora a gente vai trabalhar os aumentos incisais. Então eu vou ver aqui um aumento desses dois dentes aqui, certo? Principalmente desses dois dentes. E canino obviamente também vai crescer, mas depois eu chego no canino. Primeiro eu só gostaria de ver agora central e lateral. Quanto que a gente aumenta? Já falei para vocês, Doc, que a exposição de dentes de incisivos superiores com lábio em repouso é a nossa métrica para saber quanto que a gente vai aumentar. Então peguei uma resina sem polimerizar, sem nada. Como já era uma resina antiga aqui também, a paciente, a resina adere bem à resina antiga e fica tranquilo. Comecei a acrescentar resina, testei na exposição, certo? De lábio em repouso. Vi que estava legal, já tinha ali exposto os 3 milímetros que eu gostaria. Aumentei não, tive que diminuir o central, o lateral aqui desse lado, diminuir o lateral desse lado, para que a gente tivesse aí 1,5 milímetro de diferença, tá? Que é um padrão ideal. Lembre-se, isso é um padrão, você precisa ver toda a logística, tá ok? Não é tão simples assim, mas a gente precisa de um norte, né? E é isso que eu estou dando para vocês. E aqui vocês veem, né? O depois, digamos assim, a previsão e o antes. Se eu quisesse, eu poderia até mostrar para o paciente, tá? Mas por que eu não mostro? Primeiro, eu já tenho muita segurança de que vai ficar legal. Segundo, eu não mostro também porque... Saiu. Não mostro também porque eu não acho que isso aqui vai vender para mim. Vai me deixar mais preocupada, talvez. Porque eu coloquei qualquer resina aí, tá certo? Então não acho que seja uma boa ideia às vezes. Se você estiver usando uma resina já legal, parecida com o que você realmente vai usar, aí beleza. Vamos que vamos. Um outro ponto importante aqui, Doc, é que fiz o registro, tá certo? E aí você pode perguntar, Glauco, por que você fez o registro, né, desse jeito aqui e no lado oposto você não tinha aumentado? Né? Pode ser uma dúvida sua. O lado oposto eu fiz uma matriz BRB que a gente chama, né? Isso aqui é uma guia, né, de silicone e eu utilizei uma matriz BRB que eu não me recordo agora quem foi o primeiro autor que publicou isso, mas chama matriz BRB. O BRB é o nome deles, né? Dos 3 autores que preconizaram esse tipo de desenho. O que eu fiz aí, Doc? A partir do momento que eu tenho um lado de referência, eu pego a guia, tá, de silicone e eu utilizo brocas. Eu não fotografei, eu acho, não filmei esse momento. Eu utilizo broquinhas, broca cilíndrica, tá? E vou desenhando na própria matriz, criando os espaços que eu vou preencher com resina. Acho que assim fica fácil de você visualizar. Então, vou criando os espaços ali na própria matriz com a broca cilíndrica. Aí eu vou, né, desenhando, esculpindo, imitando um lado com relação ao outro, tá ok? Então foi dessa forma que eu resolvi fazer o outro lado. Por quê? Porque deu vontade. Certo? Que deu vontade. Vamos lá. Outro ponto aqui importante. Eu fiz logo em seguida a remoção de todas as resinas, né, anteriores. Ela tinha resina de canino a canino, então criou-se aí esses diastemas. O outro ponto é que antes de criar os diastemas, ou melhor, antes de fazer aí essas remoções, eu já coloquei resinas nas palatinas dos caninos. Então eu já corrigi a guia canina do meu paciente. Por que corrigir a guia canina do meu paciente? Porque a guia canina ela vai ser importante para que eu saiba também, para que eu possa conferir a altura do central que eu vou ter depois, tá certo? Normalmente o canino ele fica levemente mais abaixo, numa visão frontal, ela fica levemente mais
mais acima, na verdade, canino, do que o central. Então, supondo que a gente tem um hipérbole aqui, ó, o canino fica um pouquinho mais acima do que o central, tá certo? Então, a gente tem que ter essa visão. E eu precisava da altura, né, deles. Para mim, o canino é o mais importante aqui, porque assim eu consigo proteger os centrais e laterais. Então, dessa forma, eu já poderia fazer os centrais e laterais com muito mais tranquilidade, testar as guias depois, beleza? Mas já estava tudo aí, as palatinas do canino já estavam prontas. Então vamos lá. Inicialmente a gente tinha essa visão aqui, né? Essa visão, bastante resina, até insatisfatório um pouquinho, mas estava legal. Removi as resinas. Olha aqui o espaço, né, que a gente tinha. Aqui, quando eu disse para vocês, já está sem espaço, ó. Olha só o espaço que a gente já fechou. Conseguimos fechar na visão frontal aí. Removi essas resinas e observe que você ainda assim tem brilho. Aqui não está com adesivo não, tá, gente? A paciente está de boca fechada, né? Sorrindo normal, sem nada. Tá com adesivo não. Aqui tá polido. E polido por quê? Como que você tira a resina e deixa polida assim essa superfície? Eu tirei a resina inicialmente, aquela parte mais macro, aquela parte maior, com brocas cilíndricas, diamantadas, mas quando eu percebo que vou chegar a dente, aí eu troco para multilaminadas. As multilaminadas, elas são essenciais para a gente tirar somente a resina e não desgastar dente. E assim a gente ainda consegue fazer um polimento da superfície dental, tá certo? E a paciente queria ver como eram os dentes naturais dela, que tinha anos que ela não via, os dentes natural sem resina. Então eu queria mostrar não aquele aspecto feio, né? Como se fosse desgastado, que realmente poderia até parecer se eu usasse somente a cilíndrica diamantada. Eu queria mostrar um aspecto mais polido, que realmente é o que eu sempre faço quando eu removo resina. Utilizo brocas multilaminadas. Uma que eu gosto muito é a Uma que eu gosto muito é a 7660, tá certo? Cilíndrica 7660. Gosto bastante dela. Olha só, já pulando agora, né? Agora parece que foi mágica que foi feita. Agora a gente vem para o resultado final da paciente. Final imediato, né? Pós-imediato aqui desse caso. A gente conseguiu uma estética bem bacana, bem favorável. Ela gostou bastante do resultado estético. Ela tinha um perfil de sorriso mais quadrado, né? De rosto, de face mais quadrada. Com isso eu preferi deixar os dentes também com aspecto mais quadradinho, mas ficou bem legal. Ainda faltam alguns detalhes que eu vou fazer quando ela voltar para a revisão, certo? Mas aqui a gente já consegue ver um fechamento mais legal. Aqui ela está com IMH, né? Completamente fechada. Tem alguns pontos que eu quero mostrar para vocês também com relação à horta. Não sou ortodontista, já falei, não tenho pretensão de ser, mas olha alguns detalhes aqui. Eu mesmo fazendo aqui canino, vestibularizei um pouco o canino, olha que o pré tá fora de arco, tá? Mesmo assim, esse prézinho aqui tá bem fora de arco. Difícil, complicado, né? Fazer assim, mas foi. Aqui uma visão, né, intraoral, bem legal, aqui um pouquinho machucado ainda, já já a gente resolve essa situação com acabamento, né, tudo mais, mas ficou legal, ficou bacana, o paciente ficou bem satisfeito, tá? Olha aqui o que eu queria mostrar para vocês também, feito com celular, a gente tem esse transpasso horizontal gigante e agora a gente tem um transpasso horizontal mínimo, extremamente favorável para que a paciente não sinta alta, para que a paciente, obviamente, aquele volume maior com a língua ela vai sentir, mas as guias estão protegidas e isso é o mais importante. Mas olha só, agora a gente tem um espaço mínimo aqui, eu posso ter garantias de que os meus centrais estão completamente protegidos, beleza? Doc, me conte aí, se você tiver dúvidas, eu quero que você coloque aqui no comentário, certo? Essas dúvidas que porventura você tenha. E se por acaso também você quiser compartilhar sua dúvida pelo direct, pode ser, ou pode colocar também sua dúvida lá no Telegram, beleza? E aí todo mundo vê a dúvida, a gente já conversa com todo mundo. Esse foi um caso bem legal. Se você quiser saber as resinas que eu utilizei aqui, para esse caso, eu utilizei as resinas A1 dentina e B1 dentina, certo?
A1 dentina, B1 dentina e usei também como camada final a B1 esmalte. As de dentina foram da Care e as de esmalte foram Palfic. Show de bola? Dúvidas? Pode mandar, estou à sua disposição, beleza? Espero ter acrescentado bastante conteúdo para você e que você comece a ter essa visão, né, de diagnóstico agora, tá certo? Para poder proteger e evitar possíveis fraturas aí nos seus casos. Legal? Show? Tamo junto, Doc. Um forte abraço. Curte, não esquece, pelo amor de Jesus Cristo. Curte aqui, comenta. Tem novidades aí para vocês logo em breve. Aula nova, novamente, terça-feira, às 19 horas. Falou!